Para fazer a cabeça, vamos iniciar com a linha verde, que é a mesma linha que utilizamos para fazer a parte do corpo, da roupinha. Então, eu vou iniciar com o círculo mágico. Dentro do círculo, vou colocar 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos, é só fechar o círculo, venho no primeiro ponto que iniciamos, vou inserir a agulha, puxo uma laçada e faço um ponto baixo. Esse será o meu primeiro ponto da segunda carreira. E no mesmo lugar, vou fazer mais um ponto baixo. A segunda carreira será toda de aumento. Vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Ao todo, vamos ficar com 12 pontos baixos. Finalizei a segunda carreira, agora eu tiro o marcador, faço meu primeiro ponto da terceira carreira e coloco o marcador no lugar. Venho no próximo ponto e faço um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. A sequência desta carreira será um ponto baixo e um aumento, e vou trabalhar desta forma por toda a carreira. Finalizei a terceira carreira, ao todo ficamos com 18 pontos baixos. A carreira número 4, eu tiro o marcador, já faço o meu primeiro ponto e volto o marcador para o lugar. Eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos, o próximo será o aumento. Então, eu vou trabalhar essa sequência por toda a carreira, 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a quarta carreira, agora eu vou cortar esse fio, tiro o marcador, aonde estava o marcador, eu vou fazer um ponto baixíssimo e vou colocar esse fio na agulha. Venho aqui, ó, no pontinho da frente, passando desta forma e vou voltar dentro dessa laçada que tá saindo o pezinho da linha. Ó, que aí fica o acabamento perfeito, tá vendo? Eu venho aqui nas costas e faço um nozinho para esse fio já ficar arrematado. E venho também no fio do círculo mágico para fazer um nó para ficar arrematado também. Certo? Não precisa cortar esses fios, porque vão ficar para dentro depois. Aí eu vou pegar a linha laranja, a mesma que nós fizemos o detalhe lá no corpo. Esses detalhes aqui, ó, tá? É a mesma linha. Vou prender o fio na agulha como se fosse iniciar uma corrente. Vou inserir a agulha desta forma, puxo uma laçada e faço meu primeiro ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo
e no próximo um ponto baixo. Então eu fiz 3 pontos baixos. Agora eu vou fazer o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Eu vou trabalhar essa sequência por toda a carreira, um ponto baixo e um aumento. Perdão, 3 pontos baixos e um aumento. Ó, já fiz 1, 2, aqui o meu terceiro. Agora eu faço o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, certo? Vou trabalhar essa sequência por toda a carreira. Finalizei a quinta carreira, ao todo ficamos com 30 pontos baixos. A sexta carreira eu venho aqui, ó, no primeiro ponto, puxo uma laçada, faço um ponto baixo e coloco o marcador. Venho no próximo ponto, faço mais um ponto baixo, esse é o segundo, agora o meu terceiro, o quarto ponto baixo. E agora eu faço o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. A sequência desta carreira serão 4 pontos baixos e um aumento. Vou trabalhar essa sequência até finalizar. Finalizei a sexta carreira, ao todo ficamos com 36 pontos baixos. A carreira número 7, eu tiro o marcador, faço meu primeiro ponto e volto o marcador para o lugar. Eu vou apenas repetir essa mesma quantidade de pontos. Vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base e vou continuar com esses 36 pontos baixos. Finalizei a carreira de ponto sobre ponto, vou tirar o marcador, fazer um ponto baixíssimo e cortar esse fio. Aí você pode arrematar da mesma forma que eu te mostrei aqui na finalização do verde, tá? Vai ficando desta forma. Ó, pessoal, então já fiz aqui o arremate, vou trabalhar com a linha branca e depois eu vou intercalar com a linha do corpo, né? Porque o corpo dela é esse lilás com branco. Mas essa carreira eu vou fazer de branco para depois a gente fazer um detalhe. Então eu vou prender o fio na agulha como se fosse iniciar uma corrente e vou apenas fazer um ponto baixo para cada ponto de base, pegando a laçada de dentro. Então assim, eu vou trabalhar uma carreira simples, pegando a laçadinha de dentro, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizei a minha carreira número 8, agora a carreira número 9, eu vou inserir a agulha aqui, puxar uma laçada, fazer o primeiro ponto da carreira 9, coloco o marcador. Eu vou fazer um total de 18 pontos nessa cor branca. Ó, pessoal, trabalhei um ponto baixo para cada ponto de base, esse é o meu número 17. Chego aqui para fazer o número 18, puxo uma laçada, deixo assim na agulha e vou pegar a linha lilás. Vou soltar um pouco de fio aqui para facilitar. E vou fechar esse ponto baixo com a linha lilás. E agora eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, conduzindo o fio branco por baixo dos pontos, ó. Eu vou ficar no total com 18 pontos nessa cor lilás também. Só que lá no último a gente vai fazer igual fizemos aqui com o branco. Com o número 18 eu vou fechar com a linha branca. Mas eu vou continuar aqui e mostro para você o que eu vou fazer lá no final. Só vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando aqui, eu mostro para você.
Ó, pessoal, trabalhei 17 pontos, me restou apenas um aqui, ó, no final, que é o número 18. Eu vou puxar uma laçada e vou fechar com a linha branca. Assim a gente finaliza a carreira número 9, tá? Se o ponto ficar grande, é só dar uma puxadinha no fio, dar uma tensionada, que ele fica bem perfeito. E ficou desta forma. A próxima carreira, a carreira número 10, também vamos continuar com 36 pontos baixos, porém vamos fazer de forma centrada. Eu vou tirar o marcador, ó, eu venho aqui, ó, no meu primeiro ponto, pegando bem no meio dele e faço um ponto baixo. E vou conduzir o fio lilás por baixo dos pontos e vou fazer 18 pontos nessa cor branca. Lá no de número 18 eu vou fazer ele pela metade, mas observa que eu tô pegando bem no meio do ponto baixo, ó, vem aqui, ó, bem no meio, tá vendo? Normalmente a gente pega assim, né, entre um ponto e outro, mas agora nós vamos trabalhar pegando bem no meio, ó, desta forma. Que aí ele vai ficar bem certinho o detalhe aqui da separação do lilás com o branco. Ó, pessoal, cheguei aqui no meu último pontinho branco, fiz ele pela metade e vou fechar com a linha lilás. E agora eu vou trabalhar um ponto baixo para cada pontinho lilás de forma centrada, conduzindo o fio branco por baixo dos pontos, ó, o fio branco está sendo conduzido. E vou trabalhar desta forma até finalizar a carreira. Chegou lá no último ponto lilás, eu faço pela metade e vou fechar com a linha branca. Você pode observar que eu até tirei o marcador, mas desse lado aqui, ó, você consegue ver que foi onde a gente iniciou, né? Para começar a trabalhar de forma espiral. Mas por a gente estar trabalhando de forma centrada, a gente consegue ver que foi aqui, ó, que é o início e o final de cada carreira. Mas eu vou te explicando também conforme a gente for trabalhando. Mas se você sentir necessidade, é só colocar aqui, ó, entre o branco e o preto. Entre o branco e o lilás. Me perdoa porque hoje eu estou meio gripada, mas eu estou conseguindo acompanhar aí com você. E se você tiver alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários, que é um prazer te responder, tá bom? Então é só continuar trabalhando de forma centrada, um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, pessoal, cheguei aqui no meu último pontinho lilás, que é o ponto de número 18, fiz ele pela metade, ó, estou com as duas laçadas na agulha e vou fechar com a linha branca. Tensiono o fio só para o ponto ficar do mesmo tamanho dos outros e continuo trabalhando de forma centrada, com a linha branca, conduzindo o fio lilás por baixo dos pontos. Pessoal, as carreiras agora serão de repetição. Eu vou trabalhar desta forma até inteirar 13 carreiras no total, certo? Então é só continuar fazendo desta forma e você pode ver que a separação aqui, ó, das cores fica bem certinha trabalhando desta forma, tá? Então é só continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base de forma centrada. Chegou no último pontinho branco, fecho com a linha lilás e trabalho dessa mesma forma que eu venho te explicando. Ó, pessoal, já trabalhei minhas carreiras de ponto sobre ponto, ó como ficou. Aqui eu já contei, estou com 13 carreiras feitas, contando desde o início, tá?
Já conferi. Agora vamos iniciar a carreira de número 14. Aqui eu fiz o meu último ponto lilás, fechei com a linha branca e vou fazer 7 pontos nessa cor branca, conduzindo o lilás por baixo. Deixa eu voltar aqui que essa laçada ficou grande. Deixa eu fazer ela de novo para ficar do mesmo tamanho dos outros pontos. Esse aqui é o meu ponto de número 7. Agora eu vou fazer 4 aumentos sequentes. Então eu venho no próximo ponto e faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E vou fazer 4 aumentos sequentes. Esse aqui é o meu quarto aumento. Ó, vamos conferir. Agora eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Cheguei aqui no meu último pontinho branco, faço pela metade e fecho com a linha lilás. E agora é só fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até finalizar a carreira. Finalizou a carreira, chegou aqui no meu último, faço pela metade e fecho com a linha branca, certo? Só vou finalizar a carreira e volto para te mostrar a sequência. Finalizei a carreira de número 14 e ao todo ficamos com 40 pontos baixos devido a esses aumentos. Agora eu já fiz aqui, ó, o meu último pontinho, fechei com a linha branca e vou trabalhar conduzindo o fio lilás por baixo dos pontos. Vou fazer um total de 8 pontos baixos. Olha, esse aqui saiu errado, tá vendo? Ele foi pro ponto da frente, não pegou o pontinho certinho. Vou aproximar para você ver. Olha aqui para você ver, ó. Era para ter pego aqui, ó, no meio desse ponto. Ele foi pro lado. Então eu vou voltar e fazer de novo. Aí você faz no total de 8 pontos baixos, pegando o centrado, tá? Pega bem certinho para não acontecer isso, que no final dá um efeito bem bacana. Ó, pessoal, já fiz 8 pontos baixos, ó, pegando centrado. Cheguei aqui no meu primeiro aumento. Venho no próximo ponto. Ele tá bem juntinho devido aos aumentos que nós fizemos, então tem que prestar bastante atenção para não pular nenhum ponto. Agora eu vou fazer uma sequência de 7 aumentos. Então nesse aqui já é o meu primeiro aumento.
e vou trabalhar 7 aumentos sequentes. Aqui é o meu último aumento desta carreira. Aqui eu inteiro 7 aumentos sequentes. Agora eu só vou finalizar a carreira com um ponto baixo para cada ponto de base restante. Da mesma forma que a gente vem trabalhando. Chegou no meu último pontinho, troco pela linha lilás e trabalho um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, pessoal, finalizando aqui a carreira número 15, cheguei no meu último ponto lilás e fecho com a linha branca para iniciar a próxima carreira. Ao todo, nós ficamos com 47 pontos baixos devido aos aumentos que fizemos sequentes, tá? Agora eu só vou trabalhar carreiras de ponto sobre ponto. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base de forma centrada e prestando atenção nessas trocas de fios aqui, certo? Chegou aqui nos aumentos, fique atento ou atenta para não pular nenhum ponto, porque os pontos ficaram muito justinho, então tem que ter atenção para não pular, certo? Então eu vou fazer as próximas carreiras ponto sobre ponto, desta forma que eu venho mostrando para vocês. Ó, pessoal, trabalhei as carreiras de ponto sobre ponto, ao todo, contando desde o início, estou com 20 carreiras no total. Ficou desta forma, ó. Fica bem certinho essas trocas de fio, pode observar que os dois lados fica bem certinha. Agora nós vamos fazer carreira de diminuição. Eu já fiz aqui, ó, meu último pontinho e fechei com a linha branca. E nessa carreira de diminuição eu vou continuar trabalhando desta forma, conduzindo o fio, tá? E lembrando que eu não coloquei o marcador, mas se você observar, foi nosso primeiro pontinho que nós fizemos, foi esse aqui, ó. Ele dá até para ver de longe. Então, eu comecei a contar aqui, ó, nessa troca de fio, no mesmo sentido onde a gente iniciou a fazer de forma espiral. Então, não dá para errar aí, não. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos. Esse é o meu terceiro ponto. Agora eu vou pegar esse e vou diminuir. Eu vou fazer assim, ó. Eu pego a laçada de fora, venho no próximo ponto, pego essa laçadinha de fora e faço um ponto baixo. Então eu diminuí, prestando bem atenção, ó. Eu peguei esse e esse. Então eu vou lá no próximo, conduzindo o fio lilás por baixo dos pontos, pegando bem no meio dele e faço um ponto baixo, tá vendo? Desta forma. Então eu fiz um, aqui vai ser o segundo, o terceiro. Agora eu faço uma diminuição. Vou diminuir esse e esse. Agora eu vou lá no próximo e vou seguir essa sequência e
trabalhando de forma centrada, tá? Então, são 3 pontos baixos e uma diminuição. Ó, pessoal, fiz a diminuição aqui, aí trabalhei 1, 2, esse aqui é o meu terceiro, vou fechar com a linha lilás. O próximo será a diminuição, então eu já tenho que pegar aqui, ó, nesse e nesse e faço a diminuição, certo? Mesmo com a troca de fio, eu vou seguir a mesma sequência que eu venho te mostrando. Ó, diminuí esse e esse, já vem nesse próximo aqui, agora conduzindo o fio branco por baixo dos pontos e vou fazer 3 pontos baixos. Feitos os 3 pontos, agora eu faço a diminuição. É simples, é só ter atenção para conseguir fazer os pontos centrado e prestando atenção nas diminuições. Já estou quase finalizando a carreira. E aqui no meu último ponto eu já troco, já fecho ele com a linha branca. Então, finalizamos a carreira número 21 e ao todo, devido às diminuições, ficamos com 38 pontos baixos. A carreira de número 22, eu vou iniciar fazendo o meu primeiro ponto. Aqui é o segundo ponto da carreira, agora eu vou fazer uma diminuição. A sequência desta carreira será 2 pontos baixos e uma diminuição. Aí você presta atenção nas trocas de fio, tá? É só ir trabalhando 2 pontos baixos, uma diminuição, também de forma centrada, prestando atenção em cada ponto e nas trocas de fios. Ó, pessoal, eu tô fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. Aqui, ó, eu já fiz 2 pontos e aqui seria a minha diminuição. Então, eu vou fazer com a linha branca. Eu pego essa laçada aqui, venho no ponto lilás, pego a laçada dele, passo a linha por dentro dos dois, puxei a laçada e vou fechar com o pontinho lilás, ó, com a linha lilás, certo? Então, eu diminuí o branco e esse lilás, então, vou lá no próximo, de forma centrada, e faço um ponto baixo. E vou seguir trabalhando essa sequência. Venho no próximo, um ponto baixo. E o próximo será a diminuição, ok? É só para você não ter dúvida nessa troca de fio. E ó, já vai diminuindo bem a circunferência da cabeça. Ó, pessoal, finalizei a minha carreira. Ao todo, ficamos com 29 pontos baixos. Agora, eu vou cortar esse fio branco. Eu fechei aqui o último ponto com a linha lilás. Posso cortar esse fio. Como eu já corri por baixo dos pontos, ele nem precisa de fazer nozinho, que ele não vai desmanchar, tá? É só colocar para dentro aí do trabalho essa ponta, que ela não vai desmanchar, tá bom?
Agora vamos iniciar a carreira número 23. Vamos começar a trabalhar normal nos pontos. Para isso, eu vou pegar aqui, ó, entre o ponto lilás e o ponto branco, e vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou colocar o marcador, porque não tem mais a separação de cor para saber aonde começa e termina cada carreira. Então eu vou pôr o marcador aqui. Aí eu venho aqui, ó, entre o ponto branco, tá? E vou trabalhar o segundo. Vou trabalhar normal agora, não é de forma centrada mais. Então eu já fiz o segundo ponto, agora eu faço a diminuição. Eu vou repetir a mesma sequência, 2 pontos baixos e uma diminuição. Só que agora eu estou trabalhando normal, pegando entre os pontos. Se você quiser continuar de forma centrada, não tem problema, pode continuar, viu? Que vai dar certo também, vai ficar certo também, não tem problema a forma que você finalizar aí, de forma centrada ou não. Fiz 2 pontos, agora um ponto, uma diminuição, e vou trabalhar essa sequência até finalizar a carreira. 2 pontos baixos e uma diminuição. O meu último ponto aqui é a minha última diminuição desta carreira. E ao todo, na carreira número 23, nós ficamos com 22 pontos baixos. Tiro o marcador e já vou fazer meu primeiro ponto da carreira 24, que será uma diminuição. Então, já fiz uma diminuição e ponho o marcador aqui. E vou fazer ela toda de diminuição. Antes de você continuar, já coloca um pouquinho de enchimento e depois trabalhe diminuições sequentes, tá? Ao todo, nessa última carreira, vamos ficar com 11 pontos baixos. Ó, pessoal, trabalhei por toda a volta, já conferi, fiquei com 11 pontos baixos e coloquei um enchimento para moldar a cabeça. Ficou desta forma. Agora eu posso cortar esse fio. Antes de puxar essa laçada, eu vou fazer um ponto baixíssimo no ponto da frente. Já puxo a linha, certo? Fica desta forma. Aí você coloca o enchimento, vai fazendo assim, ó, empurrando para as laterais, pro topo da cabeça e deixando aqui, ó, tá vendo que meu dedo entra? Porque a gente vai colocar a garrafa PET no pescoço para ficar bem firme o pescocinho dela. Vamos fazer o círculo mágico. Dentro do círculo eu vou colocar 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos, eu vou fechar o círculo, vou subir uma corrente, viro o trabalho. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Aliás, aqui vai ser 2 pontos baixos, tá? Eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, nessa segunda carreira, eu vou ficar com 12 pontos. É só ir trabalhando todos os pontos com aumento.
Cheguei aqui no meu último ponto. Pronto, aqui já é o número 12. Já fiz então 12 pontos baixos na segunda carreira. Suba uma correntinha, viro o trabalho novamente. Agora nesse primeiro ponto eu faço um ponto baixo. No próximo eu vou fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo um ponto baixo. No próximo um aumento. Vou trabalhar essa sequência até finalizar a carreira. Um ponto baixo. No próximo o aumento. Ao todo, nós vamos ficar com 18 pontos baixos nessa carreira. A quarta carreira eu subo uma corrente, viro o trabalho e só vou repetir a mesma quantidade de pontos. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizei a quarta carreira, já conferi, estou com 18 pontos. Subo uma correntinha, viro o trabalho novamente. A quinta carreira também só vou repetir essa mesma quantidade de pontos. Vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, continuando com os 18 pontos baixos. Ó, pessoal, trabalhei a carreira de ponto sobre ponto, então ao todo estamos com 5 carreiras nessa parte. Vou cortar aqui um pouquinho maior para depois a gente fazer a costura, puxar essa laçada aqui. Essa do círculo mágico pode arrematar e esconder a ponta. Vou arrematar aqui porque tem pessoas que estão iniciando agora e tem dificuldade nesses acabamentos. É muito simples, ó. Eu passo por um pezinho de algum ponto. Meus pontos são tão justinho. Coloquei numa agulha sem ponta. Ó, passo por baixo aqui, venho numa perninha aqui da frente. Faço um nozinho, tensiono esse fio, tá vendo? E vou correr por baixo aqui do próximo pontinho aqui da frente, ó. Puxo o fio, dou uma tensionada nesse fio, dou uma esticadinha assim no trabalho para não deformar e pode cortar esse excesso, ó. Então o fio do círculo mágico está arrematado. Esse fio aqui eu vou utilizar depois para fazer a costura. Primeiro, vamos fazer a língua. Pessoal, vamos fazer agora a língua. Eu vou iniciar com o círculo mágico e vou colocar 6 pontos baixos dentro desse círculo. Feito 6 pontos, é só fechar o círculo e vou vir aqui, ó, no primeiro ponto que iniciamos e vou fazer meu primeiro ponto baixo. Puxando uma laçada desta forma e faço o primeiro ponto baixo da segunda carreira. Vou colocar o marcador para saber que é aqui que eu vou começar a contar. Vou vir no próximo ponto e vou fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base.
um ponto baixo e no próximo um aumento. Aqui, ao todo, nós vamos ficar com 9 pontos baixos. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso mesmo. Agora, eu vou fazer carreira de ponto sobre ponto. Então, eu já venho aqui no meu primeiro ponto, faço um ponto baixo e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, continuando com esses 9 pontos baixos. Ó, pessoal, finalizei a carreira, já fiz o nozinho aqui no círculo mágico e agora eu vou trabalhar carreiras de ponto sobre ponto, tá? Eu vou trabalhar até dar o tamanho da língua e já volto para te informar a quantidade de carreiras. Ó, pessoal, trabalhei as carreiras de ponto sobre ponto, estou com 7 carreiras no total. Vou tirar o marcador, aonde estava o marcador, eu vou fazer um ponto baixíssimo e cortar esse fio do tamanho que dá para fazer a costura. Coloquei o fio na agulha, vou posicionar ela aqui, ó, observando a parte dos aumentos para centralizar aqui na parte do focinho e costuro primeiro a língua. Pego um pontinho aqui, volto na língua. É uma costura simples. Só centralizar bem para não ficar torto o trabalho. Ó, já fiz a costura nessa parte inferior, já vou arrematar essa linha e esconder. Não vou costurar até na frente, eu costuro só o pezinho dela. Feito isso, é só passar aqui pra dentro, ó, saindo aqui, e depois colocar pra dentro para ajudar no enchimento. Não precisa nem cortar esse excesso, só empurrar aqui pra dentro. Agora eu vou colocar essa linha aqui na agulha, ó. Então, coloquei aqui na agulha, vou posicionar também, centralizando aqui, ó, essa pecinha. E vou costurar de uma forma que vai ficar centralizada com os aumentos. E vou costurar aqui essa parte inferior. A linha é da mesma cor, né? Então, não vai influenciar a forma que você vai pegar aqui nos pontos. Só toma cuidado para não puxar demais, para não deformar. Porque se você puxar demais, aí deforma o trabalho, tá? Daqui onde eu estou, eu vou passar pro lado de cá.
Sempre observando para que não fique torto esse trabalho. Ó como vai ficando. É desse jeito mesmo que é pra ficar, viu? Ó, só pega essas laterais. Agora eu só vou finalizar costurando essa parte aqui de baixo e fazer o nozinho e colocar pra dentro, tá bom?